Então, meus irmãos, minhas irmãs, a todos vocês que nos acompanham aí de casa, nesse domingo de Ramos, em que iniciamos essa semana que é santa. Que nós todos possamos ser santos como Deus nos quer santos. É surpreendente o início do texto santo, do Evangelho longuíssimo, que nós bem acabamos de ouvir. E talvez nós já nem lembremos mais de como ele se inicia. Ele vai se iniciar dizendo para nós que Jesus, ele entra na casa de uma pessoa. Ele entra na casa de uma família. E ao entrar na casa dessa família, uma mulher, surpreendentemente, ela vem com um vidro de perfume, quebra este vidro e unge a cabeça, unge a Jesus. Beleza, como as mulheres nos surpreendem na fé, como as mulheres nos surpreendem na vida, com o seu testemunho, com a sua fidelidade ao seguimento a Jesus de Nazaré. E é impressionante como o evangelista faz questão de dizer para nós. Marcos diz, olha, o preço do vidro de perfume custou 300 moedas. Escandaliza aos fariseus, escandaliza muitas vezes o fariseu que está adormecido dentro da gente. Escandaliza-nos, porque a gente chega até a profanar o sagrado, que é o pobre. Que a gente diz, olha, mas você podia ter gasto tudo isso com os pobres. E Jesus vai dizer, pobres sempre tereis no meio de vós. E teremos pobres sempre em nosso meio, e o mundo sempre será pobre, porque este mundo, ele reduz a Jesus de Nazaré, reduz a Jesus de Nazaré a uma imagem, e não a uma pessoa que veio, que testemunhou, que anunciou, começou o seu ministério lá na Galileia, junto dos pobres, termina o seu ministério junto dos pobres, pregado em uma cruz. O seu trono é uma cruz. O seu reinado é um reinado dos pobres, para os pobres e com os pobres. O evangelista não nos diz o preço do qual Judas vendeu a Jesus. Mas nós bem sabemos, Lucas, Marcos, Mateus vão dizer para nós que foi por um preço de 30 moedas. A mulher compra o perfume que custa 300 moedas. Judas vende Jesus por um preço de 30 moedas, que era um preço de um burro, de um jumentinho, da qual Jesus entra triunfantemente em Jerusalém, montado em um jumento, filho de uma jumenta. Surpreende a todos, porque afinal de contas, ele é o rei. E um rei não pode vir montado em um jumento. Deveria vir com toda uma cavalaria, com todo um exército. Mas Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele vem numa simplicidade, numa humildade que tamanho não tem. E dizendo para nós que nós também devemos buscar esta humildade. E humildade que não é fácil. Não é fácil. Nós realmente gastarmos o dom precioso, maior que nós temos, que é a nossa vida. Quanto custa a vida da gente? Quanto custa? Quanto vale? Eu estava pensando esses dias, durante essas filas em drive-thrus, essas filas no postos de saúde, a gente vê lá ricos, famosos,
sendo vacinados, igual o seu José, igual a Maria, igual o Antônio, igual o Francisco, todos na fila do SUS. Todos na fila do SUS, sendo vacinados por pessoas que não sabemos nem o nome e nem o endereço. Pessoas de uma simplicidade tamanha em que, com um gesto, vacinam e emocionam aqueles que recebem essa possibilidade de se proteger de tamanha ignorância que é o vírus da Covid-19. Por que tamanha ignorância esse vírus? Porque é um vírus que destrói a pessoa. Um vírus que revelou o muro da separação. Revelou o tamanho da desigualdade que existe entre as pessoas. Uma desigualdade que faz com que o vírus continue cada vez mais fortalecido. Uma desigualdade que coloca cada vez mais força no vírus. São os patrões que querem que os empregados trabalhem, afinal de contas tem que produzir. E muitos empregados com cabeça de patrão, dizendo: preciso de trabalhar, preciso de ter o pão de cada dia, e precisa de ter o pão de cada dia. Mas num país que tem 14 milhões de desempregados, que não tem o pão de cada dia, a estes tu não te importas? Estes não te incomodam? Quantos pais, mães de famílias estão embaixo dos viadutos, morando nas calçadas? Quantos? Esses nunca te incomodaram? E Jesus entra montado em um jumento. Jesus entra e revela ao mundo o escândalo que é a cruz. Quando a gente olha para a cruz, como essa que nós temos aqui no presbitério, que depois vai ser focalizada para que a gente possa ver, nessa cruz, nela tem uma palma, um ramo da palmeira, nessa cruz. E a gente muitas vezes não sabe o significado dela. Vai dizer para nós que a nossa vitória, a vitória, ela passa pela cruz. A vitória, ela passa pela cruz. A palma, a palmeira, é o símbolo da vitória, em que somente pela cruz é que nós alcançaremos a palmeira da vitória. Jesus, ele sobe a cruz para descer ao mais íntimo do nosso sofrimento. É aí, Jesus, ele vai à cruz para descer ao mais íntimo de todo o sofrimento da humanidade. Quando a gente olha o hospital, as pessoas que são crucificadas no leito, elas estão como Jesus, aqui, num sofrimento imenso. Mas esse sofrimento vai fazer com que essas pessoas, com que eu, você, nós, alcancemos a palma da vitória. A palma da vitória, que é a ressurreição. E nós, como humanidade, que estamos sendo crucificados pela falta de vacinas, pela falta de uma política de vacinação de todo brasileiro, de toda brasileira, de toda a humanidade. Jesus, ele está no mesmo sofrimento que nós estamos. Ele vem a esse sofrimento, ele vem nos abraçar junto a esse sofrimento. Ele sofre conosco, para se aproximar de nós e não nos deixar sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Ele não nos deixou sozinhos. Ele aniquilou-se, como vai dizer Paulo na leitura que nós ouvimos. Humilhou-se a si mesmo. Jesus, ele esvazia-se. E sua glória é a cruz. Seu poder, o poder de Jesus, é o amor. O seu domínio é o serviço. E sua força é a humildade. Essa é a lição que ele nos dá.
Esta é a lição que a campanha da fraternidade nos quer ensinar. Que nós possamos, ao invés de muros, construirmos pontes. Construir pontes. Pontes na simplicidade. Pontes no realmente se aconchegar ao outro, para ali dizer que este amor, perdendo, ganha. O mal ganhando, perde. O amor perdendo, ele ganha. O mal ganhando, perde. Tenhamos essa confiança de que nós devemos nunca nos cansar de amar, mesmo quando parece que tudo está sendo perdido, mesmo quando parece que tudo está ruindo, continuemos a amar, porque quando perdemos, quando o amor perde, ele ganha. Quando o mal ganha, perde. Quando o mal ganha, perde. E é preciso acordar e despertar para isso. E não nos decepcionarmos, porque nós corremos risco de muitas vezes, com facilidade, nos decepcionarmos. Quero aqui encerrar daquilo que eu gosto e que constantemente eu admiro. A cada vez que eu paro diante do grupo de Jesus, tem lá 12 que ele escolheu, chamou-os pelo nome, trouxe para junto de si. Olha, 12 maravilhosos homens, simples, homens assim de uma simplicidade imensa, em que, diante desse grupo, teve um que traiu Jesus. Traiu. A mulher que lava e que unge a Jesus com um óleo que custou 300 moedas. Um que traz Jesus por um preço de um burro, 30 moedas. E Jesus entrega-se, doa-se totalmente, inclusive por este que o traiu, Judas Iscariotes. Jesus entrega-se por esse também. Pedro disse que não conhecia, disse que não sabia quem era, que não pertencia àquele grupo. Os outros correram, um ainda estava enrolado em um lençol, correu nu, disse que não sabia quem era. E Jesus foi fiel, fiel ao seu Pai, fiel ao projeto do reino da justiça, da verdade e da paz. Quando nos decepcionarmos com amigos, quando nos decepcionarmos com projetos, com a comunidade, quando nos decepcionarmos com situações, olhemos para o grupo de Jesus. Olhemos para Jesus. Ele, se Ele está no centro, a nossa decepção durará 5 minutos, não mais do que isso, e logo estaremos de novo de pé, para continuar amando as pessoas como se não houvesse amanhã. Assim Jesus o fez. Ao adentrarmos esse mistério dessa semana que é santa, que nós possamos pedir a Jesus, nesse retiro, nesses dias, nós possamos pedir a Ele, sermos santos como Ele nos quer santos. Não nos decepcionemos, mas vamos nos surpreender com Jesus, olhar a cruz e saber que a palma da vitória, ela passa pela cruz. Saber que Jesus, Ele desce a nós, ao nosso mais profundo sofrimento, para dizer que conosco Ele está e que jamais Ele nos abandonará. Amém.